Quais classes de ativos não andaram ainda que você acha que tem potencial para andar? Porque a gente viu Bolsa performando muito bem ao longo de 2025. Renda fixa, se você for olhar algumas classes de ativos também, acabou indo muito bem. Se você olhar o carrego do real em si, assim, foi excelente, né? O cara que deixou o dinheiro alocado aqui em relação ao dólar teve uma valorização de, sei lá, quase 40%. É brutal, assim. Mas o que você acha que para 2026 talvez tenha um potencial de se recuperar? Eu acho que o ativo que mais ficou para trás e é o que eu mais gosto é a B, né? O IPCA+, principalmente os mais longos. Eu acho que eles não performaram exatamente porque tiveram tantos fundos que abriram de crédito privado que fizeram hedge, né, na B. Então, por exemplo, teve muita emissão de debêntures de infraestrutura e IPCA+. Os gestores compravam essas debêntures e transformavam, ao invés de IPCA+, transformavam em CDI, que são os fundos redeados, né, que eles chamam. Esses fundos cresceram muito no Brasil. E aí eles tinham que ficar vendidos em IPCA+. Então você teve uma taxa de juro de IPCA+, que ficou bem prejudicada. Fora o governo, né, com novas emissões, enfim, tentando financiar a dívida pública, e ninguém querendo pré-fixados por conta do medo de inflação. E eles também não emitindo muitos pós-fixados. Então, acho que isso prejudicou bastante o IPCA+. Então, você ficou com uma taxa do IPCA+, um pouquinho mais alta, enquanto os spreads de crédito de debêntures de infraestrutura super baixos, por conta desse fluxo de investimento. Que são isentas, né? São isentas, exatamente. Quando você compõe isso ao longo dos anos, dá mais uma duration longa. Se você imaginar uma taxa de juro de 15%, só a isenção dá quase 2%, né? Então, vale bastante taxa quando o juro está alto, a isenção. Os spreads estão zerados e você ganha, sei lá, 1,5%, 2% na isenção. Então, assim, se você for comparar o quanto a Bolsa andou com o quanto a B andou, eles descolaram, abriu uma grande boca de jacaré, porque o IPCA mais longo e a Bolsa, eles andam muito juntos. Sim. Se você fizer um gráfico, assim, é uma correlação bem alta, uma das maiores correlações que se encontra no mercado financeiro, né? O IPCA mais com a Bolsa. E esses últimos meses, a Bolsa disparou e o IPCA mais ficou lá, fingindo que não era com ele. Então, o Equity Risk Premium desabou. Sim. Tá zero, né? Se você for ver o quanto você acha que você vai ganhar na Bolsa versus o quanto você acha que você vai ganhar na B, você ganha quase a mesma coisa, sendo que um você corre um risco absurdo e o outro você não corre risco nenhum. Quer dizer, óbvio que corre risco, mas né, título do governo, enfim. Então, não faz sentido, né? Quando você olha isso, você fala assim, nossa, do ponto de vista econômico, né, não faz sentido você aumentar o risco da sua carteira hoje em Bolsa, sendo que você tem uma AB que paga IPCA mais 7. E antes, a Bolsa estava com um PI de 6, né? Então, você tinha todo um catch-up realmente para fazer. Hoje em dia, o PI da Bolsa está 12, sendo que o PI histórico é 11. Então, você já está, assim, com a Bolsa nas médias históricas em termos de valuation. E quando você compara a Bolsa com a B, que é o Equity Risk Premium, está em 0. Então, hoje em dia, eu acho que faz muito mais sentido você ter B do que ter uma posição grande em Bolsa. Que não é o que eu achava ano passado. No ano passado eu estava super otimista com Bolsa e tal. Queda de juros no Brasil e nos Estados Unidos, né? Eu estava mais otimista com Bolsa. Esse ano eu já reduzi bastante minha posição de Bolsa agora. E tô mudando mais para B. Tô mais concentrada em B, que eu acho que é onde tá... Maior prêmio. O risco... O prêmio tá igual quase. Mas só que o risco-retorno, né? Eu acho que tá muito mais positivo na B. Fora que se tiver um cenário econômico mais de desaceleração e tal, o juro cai enquanto a Bolsa cai também, né? Então, é positivo para B e não é tão positivo para Bolsa. Então, eu tô mais na B esse ano do que na Bolsa. E vencimentos, você fala longo, a duration... 2040, por aí. Acho que é um prazo que é suficientemente longo para, se o juro cair, você ganhar bastante com marcação a mercado, mas não tão longo que, se tudo der errado,
você não consiga um preço justo lá por conta de uma liquidez do mercado. Então, também acho que não é tão volátil, né? Você pega o que não é tão 2060... Não dá. Não tem nem preço para isso. E assim, olhando... Você falou do Equity Risk Premium, até na sexta-feira eu falei sobre isso. Porque um dos nossos clientes aqui, ele perguntou se valia a pena continuar comprando bolsa, mesmo com bolsa renovando máxima, o PI próximo da média. Eu falei muito sobre isso, porque assim, eu acho que o fiscal, né, ele acaba impactando os ativos de maneira geral, mas especialmente bolsa, né, que tem um viés mais de olhar a longo prazo, e os títulos indexados também de longo prazo. E eu achava, justamente isso, até preferia alongar a duration da minha carteira nos indexados, justamente por conta dessa discussão que a gente teve sobre o cenário político, até linkando os dois temas. Porque eu acho que em algum momento a gente vai ter que corrigir a rota. O Brasil, historicamente, não deixa as coisas estragarem muito. A gente flerta com o abismo, mas nunca pula. Então, eu tenho um certo otimismo, ou talvez um viés de torcedor aqui, de achar que em algum momento a gente vai ter que corrigir rota. Eu acho que, alongando a duration da minha carteira, eu tenho um pouco mais de tempo para fazer isso, né? Eventualmente. Com certeza. E assim, a correção da rota, ela passa pelo fiscal, você concorda? Pois é. E o fiscal, como você mesmo mencionou um tempo atrás na nossa conversa, o fiscal, a restrição fiscal é a atividade para baixo. Então, em 2016, a gente teve queda nas taxas de juros, mas a gente teve queda na atividade também. Sim. Porque quando você restringe o fiscal, quando você para de estimular a economia, o primeiro impacto é a economia para baixo. Sem dúvida. Então, 2016, por exemplo, foi um ano que a B performou muito bem e a Bolsa performou não tão bem. Então, a Bolsa deve ter subido, sei lá, uns 30%, uma B45 principal performou quase 60%. Então, foi um ano muito bom para a B e um ano não tão bom para a Bolsa. Então, um ano de restrição fiscal, ele não é tão bom assim para atividade no curto prazo. Claro que para atividade no longo prazo é super positivo, mas no começo é atividade para baixo. Eu não acho que esse ano vai ter um ano de restrição fiscal, afinal, é um ano eleitoral, mas a correção da rota passa por uma restrição fiscal importante, sim, que é atividade para baixo. Sim, a gente teve Davos agora, né? E o CEO do Itaú, o Milton Malui, fizeram uma entrevista com ele perguntando sobre como é que estava o ambiente de negócio no Brasil e tal. E ele falou sobre isso. Ele falou assim, é muito estranho pra gente que o juro tá 15%. E assim, concessão de crédito continua indo bem, a atividade continua indo bem, mas é que você tem um cabo de guerra, né? De um lado o Banco Central puxando a corda para tentar congelar a economia, do outro lado subsídios, consignado, auxílio, né? Auxílio, consignado, não sei o quê. Quer dizer, o governo não deixa a economia fazer o ajuste que tem que fazer. É estímulo, e aí... E assim, é triste porque no final das contas você tá assim, pagando um juro absurdo para financiar isso, esse cabo de guerra, né? A gente tá bem no meio ali desse cabo de guerra. É triste.